Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Quarta de feriado também tem live e hoje é dia de falar sobre autocobrança e dificuldade de dizer não, né? Dificuldade de impor limites, muitas vezes de se posicionar. Enquanto o Instagram vai avisando que iniciou a nossa live, eu vou colocar o tema de hoje aqui para vocês. Mi, seja muito bem-vinda. Autocobrança e dificuldade de dizer não. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Fixar o comentário. Perfeito. E lembra também de clicar aqui no aviãozinho para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo, porque eu tenho certeza que autocobrança, dificuldade de dizer não é algo que impacta a vida de muitas pessoas, que traz muitas vezes muito peso, muito esforço, muita exaustão, e muitas vezes a gente vai sentindo isso ainda mais forte dentro de nós no fim do ano, né? Porque o nosso corpo vai percebendo, né? A gente funciona muito por ciclos, né? 7 dias da semana, 24 horas do dia, virada de ano, virada de mês. O nosso corpo, a nossa mente, na verdade, vai funcionando através desses ciclos, né? E muitas vezes, a hora que percebe, tá chegando o fim do ano. Principalmente quem se cobra muito, quem tem essa dificuldade de impor limites e de dizer não, vai sentindo ainda mais exaustão. Por quê, Su? Porque quando você se cobra excessivamente, não impõe limites para as pessoas, você acaba gastando muito mais energia do que seria realmente necessário para executar algum tipo de atividade. Então, o nível de exaustão também se torna maior. Deixa eu tomar um pouquinho de água antes de começar a falar literalmente sobre esse assunto. Que com esse calor que tá por aqui, precisa hidratar o tempo todo, né? É extremamente importante. Então, bora lá, fazer um bate-papo bem rápido para falar sobre isso, né? E eu coloquei, inclusive, né, na chamada da live, falando sobre o que existe por trás dessa autocobrança excessiva que muitas pessoas têm, dessa dificuldade de dizer não que muitas pessoas têm. E é isso que a gente vai entender hoje, que é importante que você comece a tomar consciência para a partir disso saber como lidar. Para a partir disso parar de carregar tantos pesos que muitas vezes não são seus, né? Porque aí geralmente quem se cobra demais, quem tem dificuldade de dizer não, prioriza muito as coisas de outras pessoas, faz pelos outros. Se alguém te ligar agora, você vai correndo, vai fazer. E quando é por você, vem a sensação que ainda não tá bom o suficiente, que eu tô sem energia, que não dá tempo, que quando vier a oportunidade melhor, que ano que vem, que não sei o que, que não sei o que. E aí as suas coisas, os seus projetos, os seus sonhos acabam ficando sempre para depois. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre esses impactos, né, que eu comecei já trazendo aqui para você, que essa autocobrança, que essa dificuldade de dizer não traz, para depois entender o que acontece, por que ela existe, e aí começar os primeiros passos sobre como lidar com tudo isso. E olha que eu sou doutorada, eu sou pós-graduada nessa questão de autocobrança e dificuldade de dizer não. Foi algo que eu precisei trabalhar durante muito tempo comigo, porque eu sempre fui desde criança uma criança que se cobrava demais, que se exigia, e não era nem os meus pais, era eu mesma. A minha necessidade de agradar era tão grande que eu me exigia que eu precisava tirar A. Para mim era um absurdo se eu tirasse B. Então, meus pais conversavam comigo, pediam para pediatra conversar comigo, eu sempre me cobrava muito. Eu sempre tive também muita dificuldade de impor limites, de falar não. Por mais que as pessoas me vissem como uma pessoa forte, esforçada e não sei o que eu já fui as de carregar peso também. Esforçada, determinada, mas eu sempre queria fazer demais pelos outros. E muitas vezes, eu na verdade não queria. Eu queria agradar demais os outros. E aí alguém me pedia algo, eu não queria fazer, mas eu não conseguia dizer não. E dentro de mim eu sentia frustração, em muitos momentos eu comecei até a sentir raiva. Comecei a me afastar um pouco das pessoas porque estava pesado para mim. Em muitos momentos eu tinha a sensação, falava, nossa, mas só me liga quando precisa de algo.
E isso vai acumulando, tanto dentro da vida pessoal quanto profissional, né? A gente vai se sobrecarregando com tarefas que não são nossas. E aí, quando eu fui fazer a minha transição de carreira, né? Eu trabalhava em uma multinacional e aí comecei a abrir o meu próprio negócio, comecei a fazer meus atendimentos, as palestras, enfim. Isso começou a ficar ainda mais nítido, porque eu comecei a ter dificuldade muitas vezes de cobrar pelo meu trabalho. Ou cobrava e dava desconto e dava mais uma sessão de presente, mais isso, mais isso, mais isso. Às vezes um atendimento que era para ser 1 hora passava. Por quê? Tava ligado com essa minha questão da autocobrança. Aí eu terminava de atender, ficava falando, nossa, mas não foi. Mesmo que a pessoa tinha resultados, porque falando de uma forma bem sincera, eu sempre tive, as pessoas que passaram pelos meus atendimentos sempre tiveram resultados desde o meu primeiro atendimento, que eu tava ali morrendo de medo. Mas mesmo que essas pessoas davam depoimentos, traziam feedbacks, eu acabava de atender e achava que não estava bom ainda. E perceba, para quem se cobra demais, que existe uma diferença entre o que eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar, e eu ficar me cobrando e achar que nunca tá bom, mesmo quando as pessoas estão provando por A mais B que as coisas estão funcionando. Então isso, por mais que eu tinha essa questão desde a infância, e por mais que isso refletia no meu trabalho, sim, quando eu trabalhava para outras empresas, quando não era minha empresa, e eu me sobrecarregava e às vezes eu ficava brava que as pessoas não ajudavam, mas é porque depois eu entendi que eu que pegava tudo para mim. A hora que eu fui empreender, isso ficou muito nítido. E aí começou a afetar inclusive o meu financeiro, né? Porque se eu me cobro demais, se eu tenho dificuldade em impor limites, eu vou ter dificuldade de valorizar meu trabalho, eu vou ter dificuldade de cobrar, eu vou ter dificuldade de me posicionar. E aí, o que acaba acontecendo? O que acontecia comigo? Eu atraía pessoas que, por eu querer me doar demais, que eu causava um desequilíbrio, e isso não é saudável nem para o negócio, nem para a nossa vida. As pessoas achavam que era tudo de graça, não queriam pagar pelo preço daquilo, pelo valor, na verdade, porque o meu trabalho, ele nunca teve preço, é sobre valor. Inclusive na segunda-feira, né, a gente finalizou a última mentoria em grupo do ano, e uma das pessoas, é um feedback que eu sempre recebo, falou assim, Su, tudo que você entrega, toda a transformação, todos os resultados, tudo que acontece dentro da nossa vida, passando pela leveza, o valor que foi pago não chega nem próximo, é muito barato. Ah, Su, então você não se valoriza? Não, não é isso. Apesar que os valores vão mudar para o próximo ano, sim. Mas é porque a partir do momento que você entrega, que você confia no trabalho que você faz, que você valoriza o trabalho que você faz, as pessoas também dão valor. E a partir do momento que as pessoas dão valor e que elas têm esses resultados, inclusive elas vão falar isso para as outras pessoas. Só que tudo começa dentro de nós. E percebe, era que eu fui contando de uma forma bem macro, um pouco da minha trajetória, principalmente profissional, vocês vão percebendo, ó. Então teve impacto financeiro, porque eu tinha dificuldade de cobrar, ou que muitas vezes eu falava, nossa, mas eu amo tanto que eu faço, faz tão bem para as pessoas, eu vou cobrar, me sentia culpada muitas vezes. Então, afeta o financeiro, afeta a nossa saúde emocional, se afeta o emocional em algum momento vai afetar a saúde física, fica sem energia. Porque quem se cobra demais é aquele processo que faz, pode estar um mundo elogiando e você vai achar que nunca tá bom o suficiente. Ou muitas vezes você chega a se cobrar em um ponto que você vai fazendo curso, estudando, e aí nunca tá bom para colocar em prática, porque a sua régua de cobrança com você, de achar que não tá bom o suficiente é tão grande que aí é o próximo curso que vai trazer a resposta, é o próximo curso que não sei o quê. E isso vira uma bola de neve sem fim. É por isso que justamente dentro da mentoria, quem começa ou individual ou em grupo, eu já faço um alinhamento com todas, ou com todas no caso do grupo, que é só para mulheres, ou com todos, né? São homens e mulheres que eu atendo no individual, de vamos fazer um combinado de você não acumular mais conhecimento? Porque quando eu começo a acumular um monte de conhecimento e não consigo colocar em prática, eu me
afogo dentro desses conhecimentos. E aí eu me afogar dentro disso, buscando mais um, é uma forma de eu não olhar para mim, de eu não bancar minhas decisões. O que é eu bancar as decisões? Justamente de eu me posicionar, de eu falar o que eu quero, de eu dizer não, de eu correr o risco de desagradar as outras pessoas. Porque, gente, a grande necessidade, ou por outro lado, o grande medo do ser humano é não ser amado, é não pertencer. E aí vou começar a trazer agora para você as dinâmicas que existem, as dinâmicas inconscientes que estão aqui dentro de nós, dentro da nossa casinha interna, que fazem a gente se cobrar excessivamente, não impor limites e não dizer não, e não cobrar pelo nosso trabalho, ou não conseguir dar valor, ou quando é para falar do trabalho do outro, eu era dessas, tá? Eu tinha uma crença muito grande, eu falei, inclusive isso na mentoria que a gente trabalha, no programa de aceleração que a gente estava trabalhando a questão de vendas. Eu tinha uma crença muito grande dentro de mim que eu não sabia vender. Eu não sei vender, eu não sou boa em vender, eu tinha crença com relação a vendedor, a palavra vendas me dava até um negócio. Só que aí o que eu comecei a perceber? Grande parte das minhas formações, 90% foram todas presenciais. E aí dessas formações presenciais, em muitas delas, depois eu ia lá para trabalhar como staff, para direcionar os novos alunos, enfim. E aí o que acontecia, né? Muitas delas eram em hotel fazenda. Algumas escolas fechavam o hotel fazenda só para a escola, mas a grande maioria ficava aberta também para as outras pessoas. E aí tinham as dinâmicas ali para os alunos, eu estava como staff, direcionando, acompanhando, enfim. E aí muitas pessoas que estavam no hotel vinham perguntar, que legal, o que é isso? E eu falava sobre a formação que não era minha, não era da minha empresa, com brilho nos olhos, porque realmente tudo que eu estudei, eu acho que qualquer tipo de conhecimento, a partir do momento que a gente coloca em prática, traz evolução para nós sim. Qualquer tipo de conhecimento positivo, né? E aí as pessoas ficavam encantadas, já queriam informações, já tinham não sei o quê. E aí um dos staffs que estava comigo um dia falou assim, nossa, Su, você tem uma habilidade para vender, né? Eu parei, eu olhei e aí eu percebi. Eu falei, nossa, quando é para falar sobre o outro, seja para vender o produto, o serviço do outro, seja para elogiar o trabalho do outro, e ok, é positivo a gente elogiar, a gente falar bem do que é bom. Mas aí eu percebi que para eu fazer pelo outro, eu fazia. E por que eu não podia fazer por mim, sendo que eu sempre trouxe resultados, o direcionamento, as minhas mentorias, as minhas terapias sempre trouxeram as constelações, resultados para as pessoas. E aí que eu fui percebendo que eu precisava trabalhar questões em mim. E aí o que é isso, se isso acontece com você, e grande parte do meu público que vem procurar acaba acontecendo, de quando é pelo outro eu consigo fazer, quando é o trabalho do outro eu consigo vender, mas quando é por mim, é necessário trabalhar a questão do merecimento. Porque quando eu me cobro demais, não consigo impor limites, não consigo dizer não consigo falar sobre meu trabalho, vender o meu trabalho. E quando eu falo vender, gente, não é aquilo que muitas vezes a gente tem a construção de que vendedor chato é que tá empurrando as coisas. Não, quando a gente fala sobre vender o trabalho, é sobre as pessoas saberem o que você faz, sobre o que você entrega. Porque pode ser que às vezes tenha uma pessoa do seu lado precisando do seu produto, do seu serviço, ou que trabalhe em uma empresa que queira te contratar. E aí, quando eu tenho essa questão, né, de não conseguir me valorizar, não conseguir me vender, de achar que não tá bom o suficiente, de me cobrar demais, de querer fazer tudo pros outros e quando é por mim deixar pro ano que vem, o que existe escondido atrás de tudo isso? E que geralmente são pessoas que são conhecidas como esforçadas, guerreira, dá conta e não sei o quê. É o disque emergência dos amigos e da família. Existe uma necessidade gigantesca de agradar, de ser aprovada. E geralmente, provavelmente se você se cobra demais, inclusive a hora que você tá aqui olhando a rede social, passando ali no feed, você pode estar bem. A hora que você começa a olhar, você fala, nossa, fulano já fez isso, eu ainda não fiz. Olha como essa pessoa tá tendo resultados rápidos e eu não. E aí você começa a se diminuir ainda mais, se comparar, porque a hora que a gente olha para a rede social, a gente vê o palco.
né, das pessoas, a gente não vê o que está acontecendo ali nos bastidores. E tudo isso está muito relacionado à necessidade de agradar. Lembra a hora que eu comecei a contar minha história de me cobrar sobre tirar A, que eu não podia tirar B, tudo que eu falei, eu tinha uma necessidade muito grande de agradar. O que acontece? Existem alguns pontos, tá? Mas eu vou trazer 2 principais. Se a sua criança, de alguma forma lá atrás, interpretou que eu sou a primeira na escola, e aí ela se sentia amada, se sentia pertencendo, ou via que os pais já tinham preocupações demais, problemas demais, coisas demais, eu preciso ser uma boa menina, eu preciso me comportar e não sei o quê. A gente vai criando, isso vale para todos nós, tá? Tudo que nós vivemos na infância que de alguma forma feriu, e não tem como a gente não ter nenhum trauma, nenhuma questão. Todos nós temos. A gente cria o que é chamado de estratégia de sobrevivência. Então, se lá atrás, por exemplo, eu me senti sozinha, eu me senti abandonada, eu senti que eu era um peso, que eu não podia dar trabalho, porque olha o esforço que meus pais faziam, enfim, tudo que a gente viveu lá na infância que nos feriu de alguma forma, pra gente não reviver essa dor de novo que ficou carimbada ali dentro de nós, a gente cria um negócio que chama estratégia de sobrevivência. O que isso quer dizer? A gente vai vivendo o famoso modus operandi, a gente começa a viver e se comportar de um modo em busca de fugir, de viver aquela dor de novo. Então, por exemplo, se você se sentiu sozinha, sentiu que precisava dar conta de tudo sozinha, às vezes cuidar dos irmãos, trabalhar muito cedo, enfim, ter muitas responsabilidades, o que aquela criança pensa, né? O que a gente vai gravando dentro de nós? Eu não quero mais me sentir sozinha. Eu não quero mais me sentir excluída, eu não quero mais me sentir abandonada. Então, eu preciso ser perfeita. Eu preciso agradar todo mundo, eu preciso fazer para todo mundo. E quando eu tô trazendo isso aqui para vocês, isso não vem dentro de nós de uma forma clara, tá? Eu tô falando que tá ali nos bastidores que a gente não tem nem consciência. E que trabalhando, fazendo esse processo de tomada de consciência que a gente vai observando. E isso que eu tô trazendo aqui é tanto alguns pontos que eu observei quando eu fui me cuidar e que hoje eu observo de tudo que a gente trabalha dentro das mentorias. E tem ferramentas pra gente ir descobrindo tudo isso, tá? E aí, a partir do momento que eu criei essa estratégia de sobrevivência, lá na infância, eu sou a criança boazinha, a boa filho, o bom filho, o exemplo, não sei o quê. Só que a hora que chega na fase adulta, isso começa a pesar demais. Por quê? Lá atrás eu era boazinha. E aí, às vezes, a hora que você começa a perceber, até na infância, né? Era doído. Porque aí eu queria algo, mas eu não pedia para não dar trabalho. Eu ouvia que eu precisava deixar tudo por irmãozinho que era caçula, que eu precisava não sei o quê. E aí você começa a lembrar e fala, caramba, não foi tão leve assim. E na fase adulta, vem tudo isso que eu fui trazendo aqui pra vocês. Eu começo a me sobrecarregar, eu acho que nunca tá bom o suficiente, por mais que as pessoas elogiem. Eu não consigo dizer não pras pessoas, eu não consigo valorizar o meu trabalho. Eu não consigo cobrar pelo meu trabalho. Quando é algo pelos outros, eu faço. Quando é algo por mim, não. E isso vale desde as coisas simples. Quando é algo para os outros, eu invisto. Quando é por mim, ai não, tá caro, vou deixar isso para depois. Ou eu faço e sinto culpa. Por quê? Ficou registrado de você precisa agradar todo mundo, senão as pessoas vão te deixar. Você precisa agradar todo mundo, senão as pessoas vão te deixar. E isso, mais uma vez, não é consciente. O que eu tô trazendo aqui é uma forma de você começar a tomar consciência. Porque é como se ficasse registrado dentro de você que você precisa fazer um esforço gigantesco para pertencer, para receber amor, para que as pessoas permaneçam na sua vida. E aí é onde a gente vai percebendo as travas, muitas vezes os motivos de procrastinar. Por quê? Já que não tá perfeito, eu não vou nem fazer. Porque a procrastinação tá muito relacionada ao medo de se frustrar. Se eu não faço, eu não vou me frustrar. Se eu não faço, não corre risco de dar errado. Só que se não faz, se a gente não lida com esses fantasmas, as coisas permanecem sempre da mesma forma. E aí vem, né, essa questão de aí se eu fizer e as pessoas me julgarem, e as pessoas não gostarem, e eu não agradar a todo mundo.
E é onde a gente vai procrastinando. Ah, eu não vou divulgar meu trabalho. Ah, isso é que eu não sei para que nicho eu vou, né? Para quem trabalha com algumas profissões que precisa saber que tipo de cliente quer atender. Geralmente, não é sobre eu não sei, é sobre eu estou com medo de bancar a minha decisão, de bancar as minhas escolhas, de bancar, e quando eu falo bancar, não é só financeiramente, é claro que muitas vezes a gente precisa fazer investimentos financeiros também, né? Onde a gente foca a nossa energia, onde a gente foca aquilo que a gente quer, expande. Mas quando eu falo bancar, é no sentido de falar assim, eu quero isso, eu vou atrás disso e ponto. E eu vou contar uma coisa aqui pra você. Ninguém consegue agradar todo mundo. Só que se você se cobra demais, se você tem dificuldade de dizer não, se você muitas vezes tem dificuldade de impor limite para as pessoas, você está fazendo esse esforço, mesmo que seja inconsciente, de agradar todo mundo, você está há anos desagradando você, punindo você, machucando você, se cobrando, se culpando, se frustrando, procrastinando, carregando pesos que não são seus, querendo salvar e ajudar pessoas que às vezes nem querem ajuda, às vezes só quer reclamar. Porque quando a gente reclama, a gente está clamando cada vez mais por aquilo que a gente fala racionalmente que não é bom. Agora, quando eu vou dar passo, como eu falo, como que eu resolvo? Aí são outros 500. Então, anota aí. Quando eu foco em agradar a todos, eu estou desagradando a mim mesma. Eu estou deixando de olhar para a minha própria vida, para o maior bem que eu recebi e que eu vou receber, a minha vida. Quanto tem te custado agradar todo mundo? Não dizer não, não impor limites, não conseguir cobrar. Só que aí não cobra os outros, mas a si mesmo. E eu sei, gente, quanto é pesado. Eu sei, eu já passei absurdamente por isso, até chegar no ponto de começar a dar raiva. Até chegar ao ponto, às vezes, de literalmente, fisicamente, não conseguir parar em pé, de travar as costas, de acontecer um monte de coisa. E eu atendo diariamente pessoas que estão nesse processo e que o meu trabalho é justamente trazer mais leveza, mais prosperidade, mais resultados de uma forma leve, mais confiança para a vida das pessoas. E aí, a partir do momento que você começa a parar e olhar assim, nossa, hora que eu olho para minha vida, quanto tem me custado? E pode ser que hoje você até fale assim, isso eu nem gosto muito de ficar com pessoas, hoje ninguém me demanda, tô até mais isolada. Sim, porque estar com pessoas para você tava tão pesado que você prefere não estar mais com ninguém. Porque essas pessoas só se aproximam quando quer te pedir algo. É muito pesado. E isso afeta a vida como um todo. As feridas, as dores, as questões que a gente não cuida da nossa vida pessoal, a gente reflete elas na nossa vida profissional. E aí no profissional é a sensação que ninguém te valoriza, que você é invisível, que tudo sobra pra você, que é sempre difícil, que quando uma área vai a outra bagunça. Porque dentro de você, de forma inconsciente, é claro, você não se dá permissão. Você gravou que precisa ser esforçado, que você é último plano. E eu sei que dói ouvir isso, mas é necessário. Para que a partir de agora você comece a ser mais gentil com você, a se valorizar, porque havendo sucesso, a prosperidade, os resultados, a carreira realizada, começa de dentro para fora, da sua casa aqui. Porque às vezes a gente fala, não tenho tempo, vai ver, tá organizando toda a casa externa, a casa literalmente onde você mora fisicamente, vamos dizer assim. Tá organizando um monte de coisa, faz gestão de pessoas, faz gestão financeira, faz isso, aquilo. E dentro de você? Eu fiz um post hoje sobre isso. A sua casa interna, você olhou? Tá bagunçada, tá cheio de coisa acumulada, tá vazio, tem a sensação de vazio e você vai tentando acumular coisa e parece que não é suficiente.
Você já olhou para ela? Tá cheio de lixo emocional? Ou tá em paz, tá tranquilo? Tá leve? A gente tá assim chegando no final do ano, mas ainda temos 45 dias, você tem 45 dias para organizar aqui dentro. E sempre no final do ano eu falo, aproveita, faz uma organização em casa, é importante a gente fazer esse faxinão mesmo, sabe? Desde arquivo de celular, computador, até roupa para doar para as pessoas que precisam, quem tem criança, brinquedo para doar para as crianças que às vezes não vão ter nenhum presentinho de Natal. Só que a primeira organização, o primeiro faxinão que precisa ter dentro desse processo do fim do ano é interno. Porque sim, a gente vive conectados com esses ciclos, né? Que no começo da live eu falei para quem não tava, que vai chegando o fim do ano, muitas vezes a gente vai sentindo mais exaustão, porque o corpo já tá falando, um ciclo aqui que se encerra. E principalmente quem se cobra demais, a exaustão é triplicada. Sim, tá chegando perto de finalizar um ciclo. Só que o ciclo novo, a gente constrói agora, não são os fogos, uma virada de ano, um feliz ano novo que vai fazer ser mais leve, que vai fazer você parar de se cobrar, que vai fazer os resultados acontecerem. É arrumando essa casinha aqui. É voltando. O que eu percebo, que eu trabalho dentro dos meus atendimentos e o que eu percebi na minha vida é que eu tinha me desconectado da minha própria casa. Que eu precisei fazer esse processo de voltar para casa, de entender quem eu era. Porque a gente vai criando essas máscaras de sobrevivência, e eu tinha essa máscara de ela é forte, ela é guerreira, ela dá conta de não errar, de não me abalar por nada, só que, gente, eu sou um ser humano, nós somos seres humanos. Sim, existem coisas que me abalam. Sim, não é todo dia, eu até falei isso dentro da mentoria, que às vezes a gente vai criando, e fala pra mim se vocês também já tiveram esse negócio, a gente vai criando uma imagem de como nós temos que ser, e como tem que ser a nossa vida, como tem que ser as coisas, às vezes baseado nos contos de fadas que a gente assistiu. Que a gente via lá a princesa, cantava, acordava e vinham os passarinhos e ajudavam, e os ratinhos e não sei o que, ajudava a arrumar o quarto e ela acordava sempre feliz. E aí a gente vai vendo rede social, vai se comparando e nossa, como estão felizes, como os resultados são um passe de mágica, olha a fórmula milagrosa assim. A vida não é assim. Você olhando dessa forma, só vai fazer você se cobrar ainda mais. Não existe perfeição, existe vida real. E a partir do momento que você entende que não existe isso de perfeição, que nós somos seres, que nós vamos errar, as coisas ficam mais leves. Porque se você, daqui até o fim do ano, não errar nenhuma vez, quer dizer que você não entrou em movimento. E quando você errar, a partir de agora, que você começar a se cobrar, olha pra você e fala, caramba, eu estou em movimento. Entendi que desse jeito aqui não dá certo. Lição aprendida. A partir do momento que você começa a olhar os erros, os tropeços como aprendizados, e não como, tá bom, deixa pra lá, ou nem pro excessivo de se cobrar, mas ok, aprendi. Obrigada, meu professor. Como professor, você começa a ser mais gentil com você. E aí você economiza energia para que você possa olhar para os seus sonhos, entrar em ação, ter os resultados que você deseja. Porque percebe, tá tudo muito relacionado. Enquanto você está nesse movimento de se cobrar muito, de não conseguir impor limites, é como se você estivesse diminuindo, fazendo um esforço para pertencer. E aí, o que acontece? O financeiro, o dinheiro, por exemplo, passa longe, porque fala, ela não acha que merece, é só com esforço que eu vou vir aqui, porque é o jeito que ela aprendeu, que ele aprendeu. Tudo tá conectado, né? Muitas vezes eu ouvia, quando eu trabalhava para outras empresas e não na minha, entra na empresa, põe o crachá, desconecta de tudo, sai da empresa, tira o crachá, desconecta de tudo. Não é assim que as coisas funcionam. Eu aprendi na dor, quando eu fui ter o meu negócio, quando eu fiz minha transição de carreira.
Porque eu tinha essas questões com relação a me cobrar merecimento, isso me afetou inclusive financeiramente. Não é que nós não temos, que não é necessário ser profissional. É claro que é sim, que existe postura profissional, só que as suas feridas, as suas travas, o seu não merecimento vai de um lugar para o outro. Você pode estar do outro lado do mundo. E eu já atendi pessoas que, mudei para tal país e não sei o quê. As dores foram junto. Não é mudar de país. Eu muitas vezes de uma empresa para outra, não era isso que ia resolver meu problema, só que eu não sabia. É daqui da nossa casa para fora e não o contrário. E se você não faz isso, o que acontece? O que tá fora vem e afeta. Alguém fala algo e me afeta. Eu vejo algo na rede social e me afeta. E aí é como se você, por mais que seja forte, que faça, você tá com a sua vulnerabilidade lá no teto. Porque é um esforço para as pessoas olharem para você. Su, como lidar com isso? Já falei um ponto aqui, já fui trazendo a construção. Esse é o primeiro passo que eu tô trazendo aqui para você, que é o de tomar consciência e falar, nossa, caramba, preciso começar a me agradar, não é só sobre os outros. Pense, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, como se a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, fosse um vaso de planta, de uma flor, enfim. Se você se cobra, não consegue dizer não consegue falar sobre o seu trabalho, cobrar o seu trabalho, é como se você estivesse diariamente regando o vaso das outras pessoas e não o seu. Uma hora, essa planta não sobrevive. Com relação a você, a sua vida pessoal e a sua vida profissional, é exatamente a mesma coisa. É onde você está regando, onde você está investindo a sua energia. Isso é sobre impor limites, dizer não, se posicionar, bancar os seus sonhos mesmo com medo. Porque eu vou contar um segredo aqui pra você. Todo mundo sente medo, vamos normalizar. Quando a gente vai fazer algo que é diferente da famosa zona de conforto, que é diferente do piloto automático, que é diferente do que a gente está acostumado a fazer diariamente, é natural sentir medo, porque é como se sua mente falasse assim, né? Quem viu Divertidamente, que vai ser inclusive o 2 ano que vem, é como se os bonequinhos que tivessem ali dentro da sua mente falassem assim, esse caminho a gente não conhece, então toma cuidado. É isso que é o medo. Só que se eu não sei lidar com ele, esse medo que tá falando, toma cuidado, e que é uma parte mais primitiva assim do nosso cérebro, mas importante para nos proteger de perigos, literalmente, eu travo, eu procrastino, eu vou por um caminho que não me causa tanto medo, no meu racional falar que eu não sei o que fazer, eu vou acumulando mais curso, mais conhecimento e não colocando em prática. Agora, se eu assumo que é natural eu ter medo, que a hora que dá um friozinho na barriga é só meu cérebro falando, toma cuidado, e que vem o medo do julgamento de não pertencer e tá tudo bem, mas que eu vou apesar do medo, as coisas fluem de uma forma leve. Então, todos nós temos medo, todo mundo sente frio na barriga quando é algo novo, todo mundo sente até um pouco de ansiedade, que é algo natural nosso, né? Às vezes a gente sente ansiedade, ai que delícia ter uma viagem, sente um pouquinho, só que isso não pode estar de uma forma exacerbada. Então, é importante parar de romantizar algumas coisas que vai te ajudar, inclusive, nesse processo. Então, se tem algo hoje na sua vida que tá pesado demais, que tá travado, algum posicionamento que precisa tomar, alguma divulgação do seu trabalho, alguns limites que você precisa impor, ou se você se cobra demais, por exemplo, e está acumulando um monte de conhecimento, um monte de projetos e não coloca em prática, olha para isso e fala, caramba, eu tô com medo. E aí você vai começar a fazer o quê? Perceber medo do que existe. A partir do momento, e é fato, a partir do momento que você assume isso, o medo já começa, fala assim, ok, deixa eu ficar um pouquinho menor.
A partir do momento que a gente começa a normalizar que não é tudo perfeito, igual os contos de fadas que a gente assistia, que o que eu vejo em rede social é o palco e não os bastidores, que existe um processo até para construir uma casa, gente, é tijolinho por tijolinho aqui no Brasil, né? Em outros países é madeira, enfim. É um processo. E é o que eu sempre reforço dentro das mentorias. É mais importante a consistência do que a velocidade. Porque a gente está em um mundo, né, em que é tudo muito rápido. Eu entro ali no streaming e escolho o que eu vou assistir, canso e já vou pro próximo, não sei o quê. E a gente começa a ficar muito imediatista e isso começa a acontecer sobre nós e os nossos resultados também. Aí a autocobrança vem mais de, nossa, fiz isso aqui, divulguei um vídeo, fiz não sei o quê, ou mandei um currículo, o que seja, e ainda não tive resultado. Gente, não é assim. E também não é, eu gosto de dar exemplo de uma forma tangível. Por exemplo, eu não corro. Se eu falar hoje e começar assim, eu vou correr 10 quilômetros. Primeiro, eu vou me arrepender, que eu não vou dar conta. Segundo, vamos supor que eu dê conta. No outro dia eu não vou conseguir nem me mexer. E aí eu vou pegar um trauma da corrida. É porque a corrida foi ruim pra mim? Não, é porque eu quis ir do 0 pro 100. Percebe que nesse sentido a velocidade não vai funcionar? E isso vale para tudo, inclusive para a nossa vida profissional. A partir do momento, né, por exemplo, quem trabalha com redes sociais, quem divulga o trabalho através de redes sociais, se hoje você não faz, não adianta falar assim, eu vou começar a postar todos os dias, porque isso vai te trazer exaustão e mais cobrança. A partir do momento que você quebra, e isso vale para qualquer meta, para qualquer projeto que você tenha, em pequenas ações e vai construindo de uma forma gradativa, a probabilidade de você ter consistência e, consequentemente, sucesso é muito maior do que ir do 0 para o 1000. E aí você vai estar respeitando você, aumentando a velocidade sim, mas com consistência. Então comece a olhar para tudo isso, comece a perceber o que você pode fazer para começar a se agradar com relação a dizer não. É claro que dentro de uma live não tem como trazer tudo isso, existem técnicas, passo a passo, todo um método para a gente trabalhar, mas com relação a dizer não, veja em que pessoa ou em que área da sua vida é mais fácil você começar a experimentar. Treine mentalmente. O nosso cérebro, ele não diferencia a realidade do que não é realidade. Por isso que às vezes uma pessoa tem medo de algumas coisas que você olha e fala, isso é besteira. E pode ser que os seus medos outras pessoas acham que é besteira. Por quê? Foram imagens e informações que foram sendo criadas dentro da sua mente. Seja por tudo que você viveu no decorrer da sua vida, né? Viveu, ouviu, sentiu no decorrer da sua vida, relacionado ao seu sistema familiar também, porque nós herdamos informações de 7 gerações que vieram antes de nós, desde talentos, dons como traumas, medos também. E aí, a partir disso, a partir do momento que você vai fazendo esse ensaio mental, as coisas vão funcionando. Porque o cérebro não diferencia o real do imaginário. Tanto é que existem atletas que fazem esse processo antes de entrar na competição. Uma corrida, natação, enfim, ele já se imagina fazendo esse percurso para na hora que ele entrar, o cérebro dele entende que ele já está fazendo isso pela segunda vez e não pela primeira. É treino mental. Então, tem dificuldade de dizer não? Já treina mentalmente. A pessoa te pediu alguma coisa por WhatsApp? Melhor ainda. Espera um tempinho, lida com você e começa. E começa a refletir desde quando você parou de olhar para a sua própria casa. Desde quando você deixou de se valorizar e fazer um esforço para que as pessoas te valorizassem. Desde quando você parou de olhar para você. Isso reflete na sua vida pessoal, no emocional, na saúde física, na sua carreira, no seu financeiro. Porque você é uma única pessoa e tudo isso é a integração de tudo que existe aí dentro de você. Para que a partir daí as coisas sejam mais leves. Então comece a ser gentil com você. Se você se cobra demais e tem acumulado um monte de curso, um monte de conhecimento, um monte de coisa, tá com um monte de projetos aí na sua cabeça, para um momento, pega um caderno e escreve tudo que você já conquistou e olhe e honra. Dê valor ao seu processo de evolução.
Comece a perceber peso de outras pessoas que você tem carregado. Que aí fica realmente pesado fazer as coisas. Com quem você aprendeu que precisava ser com muito esforço? Se parar de ser com muito esforço e ser com muito resultado de uma forma leve, como você vai se sentir? Provavelmente você vai sentir culpa sem saber o que fazer. O que as pessoas vão falar? Quem você pode desapontar? A resposta de tudo isso está aí dentro de você e pode ser a grande virada de chave da sua vida. Coloque em prática. Se precisar, daqui a pouco vai estar disponível no feed, assista de novo. Conhecimento, sem colocar em prática, se perde, é só acúmulo. É só mais um acúmulo de coisas aí dentro de você. Por isso que tem gente que se afoga, que se aprisiona na armadilha do autoconhecimento. Porque às vezes até uma forma da gente... é autoconhecimento. Às vezes está usando autoconhecimento para fugir de você olhar para você. Isso está refletindo inclusive na sua carreira e nos seus resultados. Na sua comunicação. No seu poder de se posicionar. De ser você. Coloque em prática, pensa sobre tudo isso. E quero até aproveitar para falar aqui para você, em primeira mão, que agora no final de novembro a gente vai ter um super workshop, um grande encontro de final de ano, um workshop gratuito em que a gente vai trabalhar todo esse processo de voltar para casa, que foi um processo que eu vivi muito dentro da minha vida. Eu acho que é um processo que a gente vive sempre, mas esses dois últimos anos da minha vida foram de muita evolução, de muito aprendizado, de olhar para dentro, de realmente falar, caramba, eu preciso voltar para casa. E no nosso workshop a gente vai falar sobre isso. E em breve, ainda essa semana, eu vou divulgar aqui no Instagram, como eu falei, vai ser um workshop gratuito. E um workshop, além de trabalhar o voltar para dentro, trabalhar essa questão da autocobrança, do impor limites, do dizer não, vai ser um momento também de celebrar o 2023, celebrar o 2024, para que você se movimente ainda em 2023. Então, se você quiser receber em primeira mão o link de acesso para participar, porque é um workshop que vai ser pelo Zoom, por videochamada, para eu conseguir ver vocês. Então, a quantidade de vagas são limitadas. Manda para mim, a Fran falou que já quer, já vou marcar o seu nome aqui. Manda aqui ou manda para mim por direct, que aí você vai receber, antes de eu divulgar aqui, você vai receber em primeira mão o link para fazer a sua inscrição e para fazer esse processo de voltar para sua casa. E a partir do momento que você volta para sua casa, aí sim você pode transbordar para ter melhores resultados, para ter mais leveza, para ter mais prosperidade e mais confiança na sua vida, tá? Só enviar para o direct. Fran, já anotei seu nome, tá? Você vai receber ainda essa semana, antes de ser divulgado aqui em primeira mão, o link de acesso a esse workshop de transformação e de confraternização, que vai ser muito, muito, muito especial. Beijo enorme para vocês. Bora voltar para casa, gente. Ótimo feriado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Quem quiser garantir a vaga antes que todo mundo para o nosso workshop do final do ano, que vai ser online pelo Zoom e gratuito, manda direct e em breve você vai receber o link para garantir sua vaga e fazer sua inscrição. Beijo, hora de voltar para casa e ter resultado sim. O 2024 começa agora. A sua vida não vai parar, nem acontecer um passe de mágica. É daqui para fora. É expansão. Tchau, tchau!